Imagina a seguinte cena. Soa o apito final. Aham. Uma equipe acaba de esmagar o adversário com 3-0 fora de casa, consolidando um placar agregado absurdo de 5-0. Uma lavada, né? Exato. O principal atacante do time marca de pênalti. A máquina tática parece perfeita, a confiança transborda e o grupo exala aquela aura de quem é, assim, absolutamente invencível. Sim, aquele cenário de um time que parece destinado à glória. Pois é, parece mesmo. Mas aí que entra o detalhe que quebra qualquer lógica. Porque essa mesmíssima equipe, com os mesmos jogadores e a mesma comissão técnica, no mesmo instante temporal, é estatisticamente uma das piores do país na liga principal. Nossa, é uma dicotomia bizarra. Sim, lutando de forma desesperada e totalmente caótica contra o rebaixamento. E hoje o objetivo desse nosso mergulho é desvendar esse curto-circuito, sabe? Como o cérebro de um grupo de elite opera nesses dois extremos absolutos. Olha, é o tipo de paradoxo que derruba qualquer análise baseada só em tática ou preparação física. Com certeza. Porque, veja bem, quando a camisa é a mesma e os atletas são os mesmos, a resposta não tá lá no campo de jogo. Tá na arquitetura mental deles. Uhum. A forma como a mente humana processa a pressão, o risco e a recompensa, ela muda completamente dependendo do ambiente em que ela é inserida. Faz sentido. Então, o que a gente tem nas mãos aqui hoje é tipo um laboratório em tempo real sobre o comportamento humano, e eu fico fascinada com isso. Eu fico impressionado também. Então vamos mergulhar direto na noite em que esse laboratório funcionou perfeitamente. A classificação maiúscula do Grêmio para as oitavas de final da Copa do Brasil. Foi um jogo e tanto. Sim, o time foi até Aracaju e aplicou 3-0 no Confiança. E o ponto crucial dessa vitória que os textos mostram não é só o placar elástico, é a atitude. Sim, a postura em campo, né? Isso, porque o time já tinha vencido o primeiro jogo por 2-0. A matemática básica do nosso futebol diria que a missão em Aracaju era, amarrar o jogo. Segurar a bola, colocar mais um volante de marcação. Exatamente, deixar o relógio correr. Mas a postura foi totalmente agressiva. Ofensiva, sabe? Eles entraram para amassar o adversário desde o primeiro minuto. E essa recusa em jogar com o regulamento debaixo do braço, como a gente costuma dizer, é a primeira grande peça do nosso quebra-cabeça psicológico aqui. Como assim? É que existe uma armadilha cognitiva muito perigosa quando se tem uma vantagem confortável. O cérebro humano, por natureza, ele adora economizar energia. Ah, sim. A lei do menor esforço, né? Exato. Se a meta mínima já está garantida ali, a tendência instintiva é entrar num modo de segurança. Entendi. O problema é que, no esporte de alto rendimento, esse modo de segurança desliga a proatividade. E aí ele ativa a reatividade. Mas espera aí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo rapidinho. Claro, manda. Não faz sentido, do ponto de vista puramente biológico e estratégico, poupar energia se o time já tem o placar na mão. Recuar não é uma forma inteligente de evitar lesão, evitar desgaste e garantir a classificação sem susto? É um ponto super válido. Né? Por que manter o pé no acelerador seria melhor do que simplesmente administrar a vantagem? Bom, seria perfeito se fôssemos robôs programados. Aham. Mas para seres humanos, a mudança de uma postura proativa para uma reativa altera completamente a velocidade de tomada de decisão. Nossa, sério? Sim. Quando um time recua para administrar, os jogadores param de pensar em como criar espaços e passam a focar só em, detectar ameaças. A carga cognitiva do cérebro muda totalmente. Eles ficam só esperando o golpe, então. Exatamente. Em vez de ditar o ritmo do jogo, eles passam a tentar adivinhar o que o adversário vai fazer. E é aí que o erro acontece. O passe que antes era automático e rápido, de repente fica lento, porque o jogador está hesitando. Caramba! A decisão do Grêmio de manter a linha alta e a agressividade evitou essa pane no sistema. Eles não deram tempo para o próprio cérebro relaxar. Faz todo sentido agora. É como se eles hackeassem a própria mente para ignorar o placar agregado. Isso. Uma estratégia mental brilhante. Isso me lembra muito o tal do efeito do dinheiro da casa, que a gente vê muito em cassinos ou até em mercado de investimentos, sabe? Nossa, sim, analogia perfeita. Quando a pessoa ganha um dinheiro inicial que não era dela, ela toma decisões muito mais corajosas, mais criativas, porque a pressão da perda praticamente desaparece. O dinheiro não era dela para começo de conversa, né? Isso.
O Grêmio chegou em Aracaju com 2-0 na bagagem. Eles estavam jogando com as fichas do cassino. Isso libertou a equipe para ser agressiva sem o peso daquele medo de errar. É uma excelente leitura. O efeito do dinheiro da casa retira a ansiedade da equação. O jogador arrisca um drible mais ousado, um passe em profundidade muito mais agudo. Porque o medo da falha imediata foi neutralizado pela vantagem prévia. Mas olha só, para que isso funcione coletivamente, é preciso que haja um maestro ali, sabe? Alguém puxando a fila. Exato, um símbolo em campo que dite essa sintonia. E é impossível a gente não olhar para a figura do Willian nesse contexto todo. Com certeza. Willian é o protagonista absoluto dessa noite em Aracaju. E a participação dele é fascinante porque culmina no terceiro gol, que é um gol de pênalti. O ápice da pressão individual, né? Sim, o pênalti é o ápice do isolamento no futebol. Não tem passe, não tem tabela, não tem ninguém para te ajudar. É um indivíduo contra o goleiro, o holofote do estádio inteirinho em cima de uma única pessoa. Exato. E ele vai lá, assume a responsabilidade, marca o gol e fecha a goleada. Mas o que acontece logo depois, lá nas entrevistas, é o que realmente chamou a atenção nessas reportagens. A narrativa que ele constrói no pós-jogo é genial. Nossa, muito. Ele elogia a atitude da equipe e solta a seguinte frase: "Já tínhamos a vantagem, mas não viemos para jogar por ela." Uma frase forte. E ao mesmo tempo ele joga um balde de água fria no próprio ego. Ele diz que ficou feliz pelo gol, claro, mas que o mais importante foi a classificação e a atitude do grupo. Mas aqui eu preciso colocar o pé no freio e questionar um pouco essa história. Vamos lá. A gente sabe muito bem como funciona o futebol moderno. Esses caras passam por um media training intensivo, sabe? Com certeza. Discurso ensaiado. Exato. Eles sabem exatamente quais botões apertar para agradar a torcida, agradar o treinador. Por que quem está ouvindo a gente deveria acreditar que essa fala do Willian é tipo um atestado genuíno de mudança de cultura e não só aquele roteirinho de relações públicas decorado de fim de partida? Olha, é uma desconfiança super válida e necessária. O mundo esportivo está saturado de falsas modéstias na frente dos microfones. A gente sabe disso. Sim, o tempo todo. Mas a psicologia nos ensina a olhar para a congruência. A conexão entre a ação sob estresse e o discurso posterior. Certo. Se o Willian tivesse passado os 90 minutos reclamando com os companheiros, sendo fominha, sabe, ou demonstrando frustração por não receber a bola, aí sim a fala no final seria totalmente vazia. Seria só da boca para fora. Isso. Mas a postura de agressividade constante de todo o time, e dele também, sem nenhum sinal de complacência, é o que valida o discurso. Então, a ação serve meio que como assinatura no contrato do discurso, né? Perfeito. É bem isso. E tem um componente muito mais profundo rolando aqui. Qual? Quando um líder, e especialmente o artilheiro que acabou de ter o seu momento de glória individual ali no pênalti, vai a público e joga todos os méritos para o coletivo, ele está criando uma âncora psicológica. Uma âncora. Ele está cimentando um pacto com o grupo. Em ambientes de alta pressão, seja num campo de futebol ou, sei lá, numa equipe de vendas corporativa, o sucesso individual de um líder pode gerar um certo distanciamento. Os outros ficam meio intimidados. Exato. Mas ao dizer, nós não viemos jogar pela vantagem, o que importa é o grupo, ele cria uma rede de segurança psicológica. Nossa, genial. Os jogadores menos experientes do elenco ouvem isso e pensam, tipo, ok, o cara que resolveu o jogo tá dizendo que o meu esforço lá atrás na marcação foi o que realmente importou. Isso forja um escudo mental para o time. Caramba, o Willian está essencialmente programando o comportamento futuro da equipe, então. Ele está dizendo qual é a cultura daquele vestiário dali em diante. Exatamente isso. Só que é justamente aqui que a nossa história sofre uma colisão frontal com a realidade, né? A virada de chave brutal. Por quê? Se eles decifraram o código da união, da agressividade e dessa tal mente invencível lá em Aracaju, como é que esse mesmo escudo mental se desintegra completamente quando eles trocam o patch da manga da camisa e vão jogar o Campeonato Brasileiro? O abismo entre as duas competições é chocante. Um abismo gigantesco. Na Copa do Brasil, domínio absoluto, 5-0 no placar agregado. No Brasileirão, a zona de rebaixamento. Um cenário assustador com apenas 17 pontos conquistados até aqui. É uma tensão constante. Demais.
E a próxima parada dessa montanha-russa já é nesse domingo, dia 17, às 16 horas, na Fonte Nova, contra um Bahia que é extremamente qualificado. Pedreira. E aí a gente volta nas reportagens e vê que o mesmo William, que exalava uma confiança inabalável lá em Sergipe, já muda completamente o tom de voz ao falar desse próximo jogo. A diferença na fala é gritante, né? Sim, a declaração agora é de cautela extrema. Ele disse vai ser um jogo difícil, o adversário é muito qualificado, ou seja, aquela audácia de jogar com o dinheiro do cassino sumiu. Evaporou. E é fascinante notar como o ambiente dita a resposta emocional do ser humano. O que a gente está presenciando aí é a manifestação mais cristalina do conceito de aversão à perda, somado a uma carga cognitiva sufocante. Calma, deixa eu te interromper com uma dúvida lógica que acho que muita gente deve ter agora. Pode falar. A gente disse antes que jogar recuado e com medo trava o cérebro, certo? Certo. E a gente também sabe que situações de risco extremo geram adrenalina. Se a Copa do Brasil gera foco porque é um torneio de mata-mata, o terror absoluto de ser rebaixado não deveria gerar um pico de adrenalina ainda maior? É uma ótima pergunta. Por que o instinto de sobrevivência não transforma a equipe numa máquina feroz também no Brasileirão? Olha, essa é a grande chave da questão. A diferença fundamental está na biologia do estresse. É o estresse agudo contra o estresse crônico. Como assim? O jogo de Copa, de mata-mata, é um evento agudo. Ele acontece, se resolve ali e passa. A adrenalina de um evento pontual afia os sentidos, aumenta a oxigenação no cérebro, melhora o tempo de reação. É a mentalidade do caçador, sabe? Entendi, é uma explosão de energia. Exato. Agora, estar na zona de rebaixamento, rodada após rodada, mês após mês, com apenas 17 pontos, isso não é estresse agudo. Isso é estresse crônico. É uma goteira diária de preocupação na cabeça do jogador. Todo santo dia. Essa é a imagem perfeita. O estresse crônico libera cortisol constantemente. E o excesso de cortisol contínuo no nosso cérebro, ele literalmente prejudica o funcionamento do córtex pré-frontal. Que é a parte lógica, né? Isso, a área responsável pela tomada de decisões complexas, pelo planejamento e pela avaliação de riscos. Na Copa, a equipe quer ganhar a recompensa. No Brasileirão, a equipe está apavorada com a ideia de perder o status, perder a carreira, o respeito da torcida. Caramba. A aversão à perda, que é super documentada por psicólogos comportamentais, prova que a dor de perder algo é psicologicamente 2 vezes mais intensa do que a alegria de ganhar algo de igual valor. Nossa, isso se conecta perfeitamente com aquela analogia que eu mencionei das fichas de cassino. Sim, volta exatamente para isso. Jogar Copa com a vantagem é jogar com as fichas que você acabou de ganhar na mesa. A criatividade flui solta. Agora, jogar o Brasileirão na zona de rebaixamento é tipo tentar pagar a hipoteca da sua casa na mesa da roleta. É o desespero. O terror de perder a casa paralisa qualquer decisão. Um zagueiro não tenta um passe vertical porque, cara, se ele errar e o time tomar o gol, a hipoteca não é paga, o time afunda mais na tabela, a torcida vai protestar no aeroporto. Exatamente. Cada milímetro de gramado lá na Fonte Nova carrega o peso absurdo desses 17 pontos. Sim. A precaução excessiva nasce da sensação de que qualquer errinho mínimo é letal. No torneio eliminatório, o foco do William e do time era tipo, como a gente pode destruir a defesa adversária? Mas no Brasileirão, por causa dessa estafa mental contínua da zona de rebaixamento, o cérebro foca instintivamente em como a gente pode não cometer um erro que nos destrua. Que loucura. Essa inversão de polaridade na mentalidade explica a diferença de performance. O talento nos pés é rigorosamente idêntico, mas o sistema operacional rodando na mente deles está operando no modo de emergência. E a mudança no tom da entrevista do William é sintoma mais claro disso, né? Sem dúvida. Em Aracaju, ele era o arquiteto da confiança, garantindo que ninguém se acomodasse com a vantagem que eles tinham. Agora, projetando o duelo contra o Bahia domingo à tarde, ele reconhece o tamanho da muralha que está na frente deles. Não tem espaço para bravata quando a margem de erro simplesmente não existe. É a realidade batendo na porta. O que levanta uma questão fascinante sobre a aplicabilidade de tudo isso para todos nós. Porque, no fundo, essa dicotomia do Grêmio não é só sobre futebol. De forma alguma. O esporte apenas, ele amplifica e coloca na televisão processos psicológicos que ocorrem em absolutamente todos os ambientes humanos. Exato. Qualquer pessoa que está acompanhando a gente agora pode identificar esses momentos.
Pensa, sei lá, no mundo corporativo. Aham, é um ótimo exemplo. Uma equipe de vendas que acabou de bater uma meta anual gigante, logo em setembro, ganha uma liberdade criativa imensa para os últimos meses do ano. Eles inovam, criam projetos arriscados, porque o dinheiro da casa já está garantido. Essa é a equipe da Copa do Brasil. Perfeito, estão jogando soltos. Em contrapartida, pensa numa startup que está vendo caixa queimar, com dinheiro para apenas mais uns 2 meses de operação. Essa equipe raramente vai tomar decisões geniais de ruptura. Não tem como. O cérebro não deixa. O pânico de fechar as portas no mês que vem força os fundadores a microgerenciar cada centavo, tomando decisões super conservadoras e muitas vezes só reativas. É a zona de rebaixamento do Brasileirão, cara. Nossa, essa conexão é o cerne da questão. E compreender que o contexto molda nossa ousadia é muito libertador. Inclusive para nossa autocrítica, sabe? Como assim, autocrítica? É que muitas vezes um líder de equipe, ou até a gente mesmo nos nossos projetos pessoais, a gente se cobra muito por não estar sendo criativo ou agressivo o suficiente num determinado momento. Ah, sim, a gente se culpa. Isso, mas se o contexto atual que a gente está vivendo é de sobrevivência, se a zona de rebaixamento da nossa vida real está pesando nos nossos ombros, o cérebro naturalmente vai priorizar a segurança. Não tem jeito. O segredo não é apenas exigir uma mudança de atitude na força bruta. É tentar alterar o ambiente ou a percepção de risco para conseguir destravar essa confiança. Faz todo sentido. E isso nos leva à nossa reflexão final, né? O grande ponto de interrogação que paira sobre essa equipe prestes a pisar no gramado da Fonte Nova. A grande dúvida. Nós vimos do que a mente desse grupo é capaz quando está no modo de caça, jogando leve e focado no coletivo. Mas a questão é, será que é humanamente possível engarrafar essa ousadia da Copa, esse efeito do dinheiro da casa, e forçar o cérebro a usá-lo na mesa de roleta onde a hipoteca está em jogo? Olha, Será que o William e os outros líderes conseguem convencer o próprio sistema nervoso de que, mesmo com a corda no pescoço e com apenas 17 pontos na tabela, a saída não é se encolher de medo, mas sim atacar esse medo de frente? esse é o desafio definitivo da psicologia esportiva. Superar a biologia do medo através da pura força de vontade e, claro, desse pacto coletivo que você mencionou. Aham. Se eles conseguirem transportar essa mentalidade proativa para dentro de um cenário de terror crônico, como é a zona de rebaixamento, vai ser um feito de resiliência formidável. Uma quebra total das regras do comportamento sob estresse. Fica o convite para quem está acompanhando observar, não apenas a bola rolando nesse domingo, mas as engrenagens mentais por trás de cada passe e cada hesitação que acontecer no campo. O esporte tem essa magia de expor a natureza humana ao vivo, sem cortes. Continuem dissecando o que está por trás do aparente e até o nosso próximo mergulho.